No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o efeito placebo. Apesar de não ser um assunto muito discutido, a gente considera esse método muito importante. E é por isso que a gente acredita que ele merece ter mais destaque. Bom, então vamos lá. O que é efeito placebo? Bom, quando o medicamento ele é administrado ou receitado, ele vai fazer algum efeito no corpo. Bom, quando o medicamento ele é administrado ou receitado para um paciente, ele vai fazer algum efeito. Mas tem alguns que eles dependem diretamente da ação farmacológica do medicamento. Mas temos outros efeitos que eles não dependem da ação farmacológica diretamente, mas ele também produz efeitos quando administrado devido a uma ação farmacologicamente inativa. E isso é o efeito placebo. É um assunto muito comum na medicina, muito visto, mas ele ainda é complexo e pouco estudado. Um placebo, então, ele é um fármaco, uma terapia, é um procedimento inerte, onde ele vai proporcionar ação terapêutica, mas devido ao psicológico. E isso dependendo do que a pessoa, do que o paciente que está sendo tratado acredita. Dependendo disso, aquele medicamento vai fazer efeito no corpo da pessoa. O efeito placebo é poderoso. Em um estudo realizado na Universidade de Harvard, testou sua eficácia em uma ampla gama de distúrbios, incluindo a dor, hipertensão arterial e asma. O resultado foi impressionante. Cerca de 30 a 40% dos pacientes obtiveram alívio pelo uso de placebo. Placebo é qualquer tratamento que não tem ação específica nos sintomas ou doenças do paciente, mas de qualquer forma pode causar algum efeito, algum resultado benéfico. E a gente não pode esquecer que placebo é o tratamento, e efeito placebo é o resultado obtido pelo seu uso. Durante a semana, a gente colocou em pauta nas redes sociais esse assunto e ficamos impressionados com a ampla gama de perguntas que a gente obteve. Então, a gente escolheu algumas perguntas mais relevantes para se tratar hoje aqui no canal, nesse vídeo. Então, a gente vai tratar um pouquinho delas. Oi, tudo bem, meninas? O meu nome é Estela e eu gostaria muito de saber como que foi surgir a ideia de estudar mais sobre esse efeito placebo. A ideia de buscar mais conhecimento sobre o efeito placebo veio com a necessidade da medicina dela fazer ensaios clínicos controlados. Então, que eles têm uma metodologia científica que é bastante utilizada e se busca determinar a eficácia terapêutica de novos fármacos. Então, nesses ensaios são administrados obrigatoriamente o placebo, né? A um determinado grupo que é controlado e depois vai se comparar os resultados com outro grupo que recebeu uma substância que é farmacologicamente ativa, que ela ativa de forma farmacológica o organismo da pessoa. Então, quanto maior a diferença de resultados entre o segundo e o primeiro grupo, maior é a eficácia farmacológica da substância que está sendo em estudo, que é a substância ativa. Então, tem que ter uma diferença grande. Então, em consequência disso tudo, houve um aumento grande nas pesquisas científicas com a finalidade de esclarecer melhor o que é esse efeito, por que ocorre, qual sua base fisiológica, etc. Como o efeito placebo pode provocar mudanças benéficas no paciente, ele pode ser útil na prática clínica. Isso é inclusive permitido pelo Código de Ética da Medicina.
Com a ascensão de tratamentos médicos e remédios inovadores que exaltam o poder da mente, viu-se a necessidade de comprovar a eficácia desses procedimentos. Inserido nesse contexto, os estudos sobre o efeito placebo são de fundamental importância para entender como um fármaco inerte pode desencadear respostas benéficas à saúde de um indivíduo. Oi meninas, eu sou a Maria e eu queria saber como é que age esse efeito placebo. Ele tem só de um tipo? Quais são os tipos que existem? Ainda não é conhecido de forma exata de como o efeito placebo funciona no tratamento de doenças. No entanto, a teoria mais aceita indica que o uso desse tipo de tratamento se baseia nas expectativas do paciente, né? Ou seja, quando se toma um medicamento esperando que tenha um determinado efeito, os próprios processos químicos do nosso organismo tentam imitar o efeito e produzem alterações no organismo, melhorando os sintomas, por exemplo. Deve-se lembrar que não existe só um efeito placebo, mas muitos, e que o placebo responde de forma diferente no cérebro e das diversas doenças. O placebo típico é o comprimido de açúcar, sem princípio ativo algum, que é utilizado nos testes clínicos para comparar a eficácia do medicamento do qual quer se aprovar, né? Mas há outros, né? Por exemplo, uma simples conversa com um médico pode significar um efeito placebo. Por exemplo, você conversa com o seu médico e depois você fica bem. Ou você recebe a notícia de que está muito doente e começa a ficar mais ruim a partir disso. Isso são as duas versões do efeito placebo, uma positiva e uma negativa. Os placebos, eles são classificados em dois tipos, os inertes e os ativos. Quando o placebo ele é inerte, quer dizer que ele é realmente desprovido de qualquer ação farmacológica, como uma cirurgia. Mas os placebos ativos, eles têm a sua ação própria, às vezes não específicas para a doença com a qual está sendo tratada, que está sendo administrado esse medicamento. Então, se diz quando o medicamento ele faz bem, quando ele tem uma ação ativa, o placebo, é quando ele causa melhora no paciente, quando o paciente relata melhora, e quando ele é nocivo, quando ele tem um efeito negativo, é quando ele tem efeitos colaterais ou quando ele não faz nada com a doença, não afeta em nada, não trata, né? Então, são os efeitos que ele pode ter, né? Uma conclusão muito interessante que a gente chega é que todo medicamento que é administrado, ele tem seu efeito placebo e além do seu efeito real, né? E esses efeitos, eles não podem ser separados, porque é um medicamento com dois efeitos. Ele pode ter o efeito placebo e o efeito real. Porque tem várias coisas envolvidas, como a relação com o psiquiatra, a relação com o psicólogo, a relação com o medicamento em si, o que a pessoa pensa sobre aquilo. Aquilo lá pode até não ser totalmente... o seu efeito, às vezes, não é totalmente farmacológico, mas ele tem um peso muito grande psicologicamente para a pessoa. Então, ele pode fazer o papel desse placebo, desse efeito placebo e trazer uma melhora para o tratamento da pessoa. E aí, meninas? Hoje eu queria perguntar para vocês para que serve esse placebo? E ele tem como curar as pessoas? Falou, é nóis. O efeito placebo, ele é utilizado bastante para diminuir o número de medicamentos e terapias utilizadas para redução de sintomas e também para não intoxicar o sistema da pessoa, para não intoxicar muito o organismo da pessoa.
Além disso, quando eles são usados corretamente, eles podem fornecer uma sensação de esperança para as pessoas que têm doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida. E o placebo já é utilizado com eficácia em algumas doenças, como a depressão, como a síndrome do intestino irritável, alterações de sono e dor crônica, e também na menopausa. O placebo, ele não ajuda a curar a doença. Ele é apenas capaz de aliviar alguns sintomas, né, especialmente os relacionados à saúde mental. Assim, embora possa ser usado em casos como doenças mais graves, como o câncer, né, os placebos não podem substituir os tratamentos indicados pelo médico. E aí, garotas? Eu sou o João. Eu tô a fim de saber, na real, que doenças que esse tal de efeito placebo aí age? Valeu aí! O efeito placebo, ele parece estar especialmente relacionado a doenças associadas aos circuitos cerebrais da dor e analgesia, assim como enfermidades mentais, patologias do sistema endócrino, sistema imune como artrite e alergias, além dos processos inflamatórios. Né? Quando se trata de uma dor, vários pacientes mostram melhores com o efeito placebo. Agora, quando se fala de câncer, o tratamento é, bem dizer, nulo nesses casos. Né? Mas como, por exemplo, na inflamação do intestino, o resultado se mostra 40% das pessoas com melhoras. Isso é um resultado muito importante. Né? Pensamos no placebo como um efeito puramente psicológico, né? Mas as novas pesquisas demonstram que, na realidade, o placebo utiliza os mesmos canais neurológicos que os medicamentos que ele imita, e que realmente provoca uma série de efeitos bioquímicos que não só são demonstráveis, como podem se medir. Oi, eu sou a Joana e eu queria saber, porque eu faço acupuntura, qual a relação do efeito placebo com ela? Bom, um grande número de técnicas de placebo tem sido usados nos ensaios clínicos sobre acupuntura. E o desenho, a escolha dessas técnicas tem dependido tipicamente de considerações teóricas, sem validação da inatividade fisiológica da intervenção. Os estudos sobre efeitos de acupuntura são frequentemente limitados por graves dificuldades metodológicas. Até o presente não foi estabelecido algum modelo, assim, universalmente aceito de acupuntura falsa. Teve alguns estudos sobre isso e um estudo cego randomizado cruzado. Houve uma diminuição significante no número de leucócitos e linfócitos, sem alteração de cortisol ou norepinefrina, apenas do grupo de acupuntura, e não no placebo. Em um estudo com ressonância magnética funcional cerebral, a estimulação por acupuntura em ponto correto levou à modulação das atividades corticais da área motora, e o que não ocorreu também com a estimulação falsa. A acupuntura verdadeira baixou a pontuação em resposta a estímulos nociceptivos, térmicos, calibrados. Isso não ocorreu com o placebo novamente. O efeito placebo deve ocorrer na acupuntura em algum grau, não se sabe qual, como em qualquer intervenção terapêutica, mas para todo exposto acima, né, por tudo que foi visto acima, pode-se afirmar que não é de certeza, não se sabe ainda muito bem. Uma das principais aplicações do placebo é a sua utilização controlada nos testes clínicos. Os participantes são divididos em 2 grupos. Um deles recebe o medicamento cuja eficácia pretende avaliar e o outro recebe o comprimido sem qualquer princípio ativo. Se for constatado que a melhora foi maior no grupo que recebeu o princípio ativo, será demonstrada a eficácia do medicamento. Para evitar os possíveis efeitos da sugestão, a pesquisa é adaptada ao que se conhece como estudo controlado de distribuição aleatória do duplo cego. Nenhum dos membros que participam do teste, nem os profissionais que intervêm, sabem o que cada participante tomou.
Foi demonstrado que, mesmo utilizando esse método, teoricamente seguro, algumas substâncias que não são eficazes podem dar melhores resultados que o placebo. E, ao contrário, há casos de remédios de efetividade demonstrada que não superam o placebo em alguns testes. Nunca podemos estar completamente seguros do efeito de um remédio, já que o simples ato de administrá-lo ativa uma complexa cascata de eventos bioquímicos no cérebro. Sabemos com certeza científica que o placebo pode obscurecer os resultados de substâncias que antes demonstraram sua eficácia. Qualquer medicamento que esteja em processo de validação pode interferir com esses mecanismos de placebo, levando-nos a uma interpretação errônea. O efeito placebo ele pode ter os seus efeitos nocivos e benéficos, mas a gente chega num ponto muito espinhoso dessa questão do efeito placebo, que é se é ético administrar algo na pessoa sem que ela saiba que aquilo é placebo, sem que ela saiba o que ela está ingerindo. Então, tu vai dar um medicamento para a pessoa, ela vai achar que está tomando um medicamento, mas na verdade ela está tomando um placebo, um comprimido de farinha, um comprimido de açúcar. Então, o quanto isso é ético? É uma pergunta que está sendo feita, né? Não, sem dúvida, isso não seria ético, porque seria enganação, mas por isso que as pessoas são avisadas quando elas fazem os ensaios, né? Os ensaios clínicos que são feitos. Elas são avisadas de que elas podem estar tomando medicamentos placebos e medicamentos ativos, medicamentos mesmo, mas que nem elas e nem o médico vai saber se aquilo é real um placebo ou um medicamento. Então elas são avisadas, né? Sempre com o consentimento do paciente. O efeito placebo, quanto maior, mais grandioso, mais caro for o tratamento, a cirurgia, enfim, que for aplicado na pessoa, maior o valor simbólico a pessoa vai dar para aquilo. Então, quanto maior, mais grandioso for, mais o efeito placebo vai ser eficaz. Viu também que as pílulas vermelhas, se forem maior, tem maior efeito. Se for dado injeção, em vez de comprimido, tem um efeito maior também. E é impressionante também o efeito placebo em questão de sala de cirurgia. O efeito é ainda maior em questão de uma cirurgia placebo. As pessoas dão mais força naquilo, aquilo tem mais significado. Psicologicamente, isso vem com maior força em questão de ser uma cirurgia. Embora nos últimos anos tenha se estudado muito sobre o efeito placebo, ainda precisamos descobrir onde, quando e como funciona esse placebo. Esse conhecimento nos proporcionaria uma informação muito importante para entender melhor a biologia humana. Trata-se de definir com mais detalhes essa ponte que une os efeitos psicológicos com os efeitos físicos no processo de cura, e ver até que ponto esses efeitos psicológicos e físicos estão interlaçados. É preciso que os médicos eles passem mais tempo com seus pacientes, que eles perguntem mais sobre o paciente, que eles saibam mais sobre a vida do paciente, sobre o que aflige ele, sobre o que afeta ele, sobre as coisas da vida dele que vão influenciar na doença que ele tem. Não simplesmente administrar diversas doses em doentes sem saber realmente qual é a vida deles, qual é o organismo deles. Para ter uma administração de um medicamento mais preciso. Claro que vai contra essa massa de médicos que a gente tem hoje. Então, saber mais sobre a pessoa, procurar saber mais sobre ela, procurar criar um vínculo com ela pode ser um método muito eficaz.
É possível que em algumas doenças o tratamento ele seja menos eficaz por conta da distância do médico com o paciente. Quando a gente se apega, quando a gente cria um vínculo, ele mínimo possível com alguém, com aquela pessoa que está administrando o medicamento no seu corpo, aquilo muda totalmente, porque aí vem a ideia também do placebo, porque a gente investe em cima daquele medicamento não só simplesmente tirar os meus sintomas, mas a gente investe uma cura, as pessoas investem naquele medicamento, investem a sua vida, a sua saúde naquilo. E não é meramente biológico ou farmacológico, mas sim também psicológico, que afeta muito mais na pessoa do que apenas uma química. Então seria muito importante se os médicos pudessem fazer essa aproximação com as pessoas, para que talvez o tratamento seja mais eficaz. Enfim, para que melhore, né? Bom, então a gente chega ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado e tchau! Então é isso. Esse vídeo foi realizado por solicitação acadêmica da disciplina de Psicofarmacologia do curso de Psicologia da Unidade. Espero que tenham gostado. Valeu!